Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. A face do milagre. Palavras têm poder, tanto para um lado quanto para o outro lado. Na guerra de palavras, vença. No campo de batalha das palavras, vença. A palavra é a espada do Espírito, a flecha de Deus, mas precisa ser lançada. Eu começo a frase e você termina. Você não pode, mas Deus pode. Você não consegue, mas Deus consegue. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não tem, mas Deus tem. Pronto. Passe a usar as palavras do jeito certo. Eu quero lembrar você que lá em 2020, 2021, nós vivemos aquela época da pandemia. E na época da pandemia, nós tínhamos o arco e a flecha. O arco e a flecha. A flecha era o vírus, que tinha poder de matar, e a verdade é que sim, matou muita gente. E o arco eram as notícias, os noticiários. Porque os noticiários, muitas pessoas lançaram sobre o mundo inteiro tanto medo, que o vírus, que era a flecha, ele foi atirado com tanta força, mas com tanta força. Bicho, está dizendo que o vírus não tinha poder? Claro que tinha poder. Mas foi lançado com mais poder do que ele tinha. Eu tenho certeza, eu não sou médico, então não falo como médico, eu não sou médico. O que eu sei de medicina é da vida, experiência da vida. Eu não falo como cientista porque eu não sou cientista. O que eu sei de ciência é o que eu li e não é tanto assim. Estou falando como pastor, como quem conhece como funcionam as coisas espirituais. Se não fosse as notícias, se esse vírus, esse medo não tivesse sido lançado com tanta força e com tanta intensidade, alguns não teriam sido atingidos por esse vírus mortal e provavelmente estariam vivos até hoje. Sim, eu estou dizendo isso, que tem pessoas que estão com as mãos sujas de sangue, porque lançaram medo, porque atiraram o medo. Atiraram. O vírus mata. Sim. Eu não estou duvidando disso. Não estou nem tirando o poder do vírus. Mas muita gente foi atingida por causa dos noticiários, por causa dos emissários, mensageiros. Era todo dia, toda semana. Eu não assistia televisão, nem televisão eu tinha nessa época. Essa é a verdade. Mas as notícias sempre chegavam. Tantos mil morreram, tantos mil morreram, tantos milhões morreram. E os hospitais, e as UTIs, e os respiradores. Tanta notícia. É álcool, é máscara, e o isolamento, o lockdown, e o jornal, e o outro jornal, e a notícia, e a outra notícia. E aí vem o fulano, vem o ciclano, vem o beltrano. Nunca lançaram tanta flecha envenenada, com poder de matar, sobre tanta gente. E atingiu demais. Pare de lançar notícias ruins. Eu sei que os noticiários e as autoridades lançavam essas notícias com a intenção, segundo eles, de proteger. Será mesmo? Eu não estou falando como médico, nem como cientista, nem como político, porque eu não sou nenhum, nem outro. Estou falando com a Bíblia na mão. É com isso aqui que eu estou falando. É com base só na Bíblia que eu estou falando. O senhor tem como provar? A prova é a minha fé. De que muita gente estaria aí se não tivesse sido atingido por essa turma que disseminou o medo, que disseminou o que já era ruim de uma forma ainda pior. E quem não luta, quem recua, quem se esconde, não tem como vencer. Não tem como vencer.
Como é que se vence o homem forte? Como é que se vence o adversário forte? Com mais força. E veja bem, as palavras de Deus, que também são flechas, têm muito poder. As palavras do diabo, que são flechas, têm poder. As más notícias têm poder. Os diagnósticos negativos têm poder. Mas a palavra de Deus tem poder. E eu não vou esperar que o diabo use a palavra de Deus como poder para a cura. Mas eu espero que homens de Deus, pessoas que creem em Deus e que têm a Bíblia, que ouvem a palavra no culto, usem as palavras de Deus e contra-ataquem esse mal. É verdade, hoje não se fala mais tanto em pandemia, de vez em quando surge uma notícia e alguns ficam arrepiados de novo, só de pensar tem calafrios, mas e aí? Diante das más notícias, reaja com a palavra de Deus. A nossa boca é como um arco e as nossas palavras como flechas. E as palavras de Deus como flechas mais afiadas ainda. Lance-as contra os seus adversários. Combata com palavras de vitória. Use o arco, estica bem e põe força. Porque eu usei o exemplo da pandemia, mas outro dia eu sentei para almoçar, né? Sexta-feira, trabalhando, paro o trabalho para almoçar. Eu não sou falante, eu sou falante só quando eu estou pregando no altar. Aqui, eu costumo ser uma pessoa um pouco mais quieta. Estou almoçando, estou quieto. O dono do restaurante que me vê ali de vez em quando, puxa a conversa, logo foi reclamando da economia, da política, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensando assim, deixa eu almoçar quieto. Deixa eu quieto. Sabe, vem atirar flechas no meu ouvido, no meu coração, na minha mente. Fez por mal? Não sei, mas fez. Não se deixe afetar, porque o astuto está em todos os lugares e usando palavras para atacar, para jogar você para baixo. O rapaz fez por mal, não sei, mas queria me jogar para baixo, colocar lenha na fogueira, lançar um espírito de pessimismo, talvez de revolta, de indignação. Deixa eu almoçar quieto, cidadão. Saia, não fulano, não é o fulano que tem que sair, é o diabo. Quando Jesus pregava aos discípulos e falava, olha, precisamos voltar para Jerusalém, importa que o Filho do Homem, falando dele mesmo, seja entregue aos malfeitores, seja crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará, eu ressuscitarei. O Pedro usou as palavras para proteger Jesus. Não podemos permitir, não podemos voltar para lá, o senhor não pode falar uma coisa dessa. O Jesus olhou para o Pedro, olhou para quem estava usando Pedro e diga, saia, Satanás. Você não entende as coisas de Deus. E é uma pedra de tropeço no meu caminho. Saia, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro, não mandou Pedro sair, mas mandou Satanás sair. Era uma guerra de palavras. O astuto veio ali alisando, protegendo. Não, era uma cilada, era uma isca. Porque o inimigo tanto vem como Golias gritando, ameaçando, amedrontando, mas também vem como Pedro, o senhor não pode, onde já se viu, eu não posso permitir isso, o senhor não pode falar uma coisa dessa. Saia, Satanás! Saia! Vença na guerra de palavras. Porque antes da batalha acontecer, ela já aconteceu. Quando ela acontece no mundo físico, é chutar cachorro morto. Já está morto, já está no chão. Voltando ao Davi, quando Davi atirou a pedra no gigante, o gigante já estava caído. Ó. O gigante já estava no chão, era cachorro morto. A pedra foi só a materialização do que já estava determinado. Atrás daquele gigante tinha um demônio, e esse demônio estava no chão. Atrás do Davi tinha o Espírito de Deus e ele estava em pé. A pedra só materializou, só trouxe aos olhos dos homens o que o reino do Espírito já estava vendo. Pare de perder no campo das batalhas.
Pare de reclamar e lamentar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas mais oram e falam a palavra de Deus ou mais reclamam e lamentam. Por isso que está do jeito que está. Em nome de Jesus. Pega o teu arco, que é a tua boca. Pega a tua flecha, a palavra de Deus, e vai lutar. E o gigante, você vai ver que ele não passa de um anão. Não passa de um anão. E as ameaças, você vai ver que não passam de ameaças. Não tem esse poder todo, não. Em nome de Jesus. Jesus repreendeu a tempestade, Jesus repreendeu o diabo, o Davi derrotou o Golias, o Saul, falei domingo, derrotou o Naás. Tudo no campo das palavras. Por que você ainda fala de forma derrotada? Derrotista. Eu conheci uma senhora, ela ia na igreja quase todos os dias. Às vezes ela ia no horário do culto que quase ninguém ia, mas estava sempre lá. Um dia ela fez um exame, descobriu que estava com câncer. Descobriu o câncer num dia, caiu na cama no outro dia, morreu 15 dias depois, poucos dias depois. Isso, o câncer matou ela. O câncer matou. O médico disse que o câncer matou. O médico disse que o câncer matou. Mas foi o medo. Foram as notícias que amarraram ela e ela não lutou. E espiritualmente falando, quem luta vence. O diabo quer te amarrar para você não lutar. E isso ele faz com palavras. Não deixa. Não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Lute com... Você pode não ter força nos braços, mas fale com autoridade. As pernas podem vacilar, mas a palavra não pode vacilar. Os músculos podem fraquejar, mas a palavra não pode fraquejar. Vamos lá em Reis, 1 Reis 13, 1 ou 2 Reis 13, quando você vai encontrar o Eliseu na cama, doente, mas a palavra continuava, palavras de poder. Determinou aquele rei, lance a flecha, grite que essa flecha é a flecha da vitória do Senhor e você derrotará os inimigos. Nem parecia que estava doente, o corpo estava doente, as palavras não. Em nome de Jesus, aprenda a usar as palavras, aprenda a usar o arco e atire as flechas certas. Pare de lançar flechas negativas, de reclamação, de murmuração e de lamentação, porque isso só vai fazer mal para você e para as outras pessoas. E o diabo só vai crescer, o mal só vai ficar mais mal e mais forte. Vamos orar. Ó Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu fiz esse desenho aqui do arco e da flecha, porque eu sei que a minha boca é o arco e que as minhas palavras são flechas. E no campo da batalha contra a doença, a minha boca lança flechas de cura e saúde. E quem me ouve agora sejam curados no nome de Jesus. Porque os espíritos de enfermidade sabem que Jesus, pela sua palavra, cura o doente. As minhas palavras, a minha boca é a flecha, é o arco que eu lanço a flecha contra o espírito de miséria, humilhação e vergonha. Porque o espírito de humilhação, de miséria, de sofrimento sabe que o dom da prosperidade vem de Deus e o Senhor traz bênçãos que enriquecem. Então eu abro a minha boca para determinar cura para o doente, saúde para o enfermo, para determinar que aquilo que está morto seja ressuscitado, que os ossos secos se transformem num grande exército de homens em pé, vivos, prontos para a batalha. Eu determino o envergonhado, humilhado, derrotado, vitorioso, vencedor, próspero, o pequeno sendo colocado por cabeça, o que está embaixo sendo colocado por cima, o pequeno sendo tratado como grande, Deus pegando do pó e colocando em meio aos príncipes. Fez com Davi, faz com essa pessoa, fez com tantos, faz com ela também. Eu uso as minhas palavras para pegar quem está embaixo, colocar lá em cima, para pegar o pobre, o coitado e transformá-lo no grande, poderoso, não no meu nome, mas no nome de Jesus. E no mundo espiritual, vocês, demônios, sabem que vocês não podem resistir a essa palavra porque ela está escrita. E eu apenas lanço no nome do Senhor Jesus, para que haja cura e libertação, para que haja prosperidade, sucesso,
e vitórias para essas pessoas. Senhor, tira o espírito de derrota, põe o de vitória. Tira a palavra negativa e põe a palavra positiva de vitórias na boca dessas pessoas. Porque se ela mudar o jeito de falar, o resultado da vida dela vai mudar também. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Vai lá. Usa o arco, atira a flecha. Graça e paz.